No Hiperconectado de hoje, a gente vai conectar uma discoteca com uma floresta. Também tem uma viagem para o Japão, um poste sustentável e a gente se pergunta qual a diferença do poste para o eucalipto. Você vai descobrir tudo isso já já, o Hiperconectado começou. Sejam bem-vindos. Toda semana, além dos especialistas do tema do programa, a gente também tem essa querida plateia seletíssima, que só tem gente bonita hoje por aqui. Como é que vocês estão? Tudo bom? Eu vou começar com o Ricardo. Ricardo, me conta onde você está, o que você faz. Seja bem-vindo. Eu estou em Suzano, uma cidade próxima da Zona Leste de São Paulo, e eu sou padre. Gosto muito de participar e acompanhar seus vídeos no YouTube e todas as mídias que tem, eu estou acompanhando. Obrigadão pela participação, Ricardo. Fico muito feliz, cara. É uma honra. A gente também tem a Luana, que eu estou chamando aqui porque ela tem um cachorro fofíssimo, que se der as caras vai ser fantástico também, mas a Luana é muito legal. Queria conversar com ela. Tudo bom, Luana? Onde é que você está? Eu falo de Guarulhos, o Bolinha tá aqui, eu vou ver se ele fica. Eu falo de Guarulhos, eu sou advogada, esse é o Bolinha. E eu faço estudos na área de direitos humanos, então te conheci na época da pandemia, porque tá muito relacionado também. E estou muito feliz em participar do seu programa, parabéns. Prazerzão, obrigado. Vocês estão vendo que é um programa pet friendly, né? A gente vai ter outros pets participando por aqui hoje, vai ser bem legal. E indo para o nosso assunto de hoje, no Brasil inteiro a gente tem mais de 40 milhões de postes. Parte desses postes é feita de madeira e parte desses postes é feita de concreto. E essa é a minha deixa para poder perguntar para vocês aqui na plateia o que vocês acham que é mais sustentável. Se é um poste de concreto, que não leva madeira, ou se é um poste de madeira, um tronco de madeira que a gente está usando de poste ali. O que vocês acham? A Laura levantou a mão e depois da Laura eu vou para o Murilo. Manda, Laura. Essa é uma questão bastante complicada, né? Porque o corte de madeira, ele, enfim, né, pode destruir florestas, mesmo que a gente possa pensar que sejam florestas já próprias para isso, né? Madeiras árvores que foram plantadas próprias para isso, mas não vejo como muito sustentável. E o concreto igualmente, né? O gasto de energia para produção de concreto também não me é uma solução muito sustentável. Vocês estão vendo que a Laura já partiu para a resposta do depende, que eu, vindo da área de biológicas, sempre vou responder isso. Murilo, você também, que você tinha levantado a mão, manda aqui uma resposta para a gente. Parando para pensar, a madeira, ela chover depois de um tempo, ela vai apodrecer, pode ter bicho, pode pegar fogo, então eu pensaria que o melhor seria o concreto mesmo, mais resistente, mais durável, mais nesse sentido. Isso que eu penso. Vocês estão vendo que tem várias linhas para responder isso, pensando em de onde vem essa madeira, se o material é renovável, se não é, se ele é durável. E vou dizer para vocês que a resposta para essa pergunta pode fugir bastante do nosso senso comum. Mas tem um detalhe que fica oculto. Para a gente poder produzir o concreto armado, tanto o cimento quanto o ferro que vão lá precisam de muito carvão, e o carvão muitas vezes vem da madeira. Ou seja, acaba se usando muita árvore para fazer o concreto e, por outro lado, se a gente tem um poste de madeira que foi bem planejado, a gente pode consumir muito menos recursos. A questão passa a ser o que a gente ouviu da Laura. Qual é a origem desse tronco, que idade que essa madeira tem e como ela foi extraída. Agora, como é que você pode saber isso e como é que você pode saber qual que é a madeira correta? Para saber disso, eu fui visitar um dos grandes especialistas em madeira que a gente tem aqui no Brasil, que é o professor Gregório Secantini, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. O Gregório foi meu professor de anatomia vegetal na graduação de biologia e quase 20 anos depois eu ainda lembro dele descrevendo como fazia para olhar para um material como um lápis e saber de onde vinha a madeira da qual ele foi feito. Então, depois de todo esse tempo, vai ser ótimo compartilhar com vocês o que eu aprendi. Como que eu faço uma identificação para saber o que ela é, de onde ela vem, se é a madeira que me venderam ou não, ou que estão falando que é aquilo, se essa madeira é nobre, se não é, e que tipo de uso que eu posso dar para ela, assim. A identificação de madeira é feita pela anatomia. Então a gente tem dois tipos de identificação, uma identificação que a gente chama de macroscópica, que consiste na gente simplesmente fazer um polimento com uma navalha ou com muitas lixas, e aí a gente vai conferir a anatomia da madeira no topo, na face transversal,
usando uma lupa de 10 aumentos. Então basta uma navalha e uma lupa de 10 aumentos. A gente vai lá e você tem uma série de características que são como uma assinatura da madeira. Então, por exemplo, nesse caso é muito fácil de saber que é um jatobá. Todos os jatobás, desde o Caribe até o estado de São Paulo, eles vão ter essa anatomia. Vai variar um pouquinho, mas a gente vai identificar como jatobá. Então, só olhar o aspecto da madeira não basta. A gente tem que conferir olhando a anatomia. Essa anatomia macroscópica, quando a gente não consegue identificar macroscopicamente, a gente tem que fazer lâminas muito finas e a gente vai para o microscópio. E aí a gente compara com a literatura e bancos de dados que nos ajudam com fotografias e descrições. E isso te deixa identificar algumas coisas como madeiras que o pessoal vende como um tipo e na verdade é outro, ou que às vezes as pessoas nem sabem que é boa ou que é... Totalmente, é assim que a gente faz. Então, por exemplo, você pode ter uma madeira que está no comércio, que é vendida, por exemplo, essa é vendida como se fosse o pau-brasil, mas não é o pau-brasil, ela é uma madeira da Amazônia, na Amazônia nunca teve pau-brasil, e ela vai ter uma assinatura, ela vai ter uma aparência. Certo. E aqui, olha, nessa parte polidinha, você vai ver o pau-brasil verdadeiro, que é da Mata Atlântica, com uma aparência totalmente diferente. Nossa, totalmente. Ele é muito mais denso, tem muito mais... Muito mais denso, muito mais fibra, muito menos vaso, não tem esse parênquima com esse desenho aqui característico. Os anéisinhos também são muito mais próximos. Exatamente, ela cresce muito mais devagar, é uma madeira de densidade muito alta. Então, com isso, você pode evitar comprar gato por lebre, mas também você pode evitar o contrário, que é a fraude. É você comprar na nota fiscal uma coisa e você entregar outra coisa muito mais cara. Então, por exemplo, o contrabando se vale disso. Ele coloca na nota fiscal uma madeira que é permitida, no DOF, o documento de origem florestal, coloca-se uma madeira, por exemplo, barata ou que é permitida, e aí se é barata paga menos imposto, mas na carga do caminhão vai uma madeira mais cara, né? Ou uma madeira proibida. E essa é a única maneira da gente realmente reconhecer e evitar esse tipo de fraude. A suspeita é de que a madeira extraída ilegalmente da Amazônia era exportada para Estados Unidos e Europa. Ela foi plantada em 1960 e aqui você vê quadrados no começo, o caule dela é quadrado no começo, os anéis de crescimento anuais, você vê muito largos, crescendo aí meio centímetro, 1 centímetro por ano, até que as copas começaram a se encontrar. Elas começaram a competir. E aí, lá perto dos anos 80, fizeram um desbaste. Quer dizer, foi lá o engenheiro florestal, removeu 1/3 das árvores, as árvores que cresciam mal, todo mundo ganhou mais luz, começou a crescer muito bem. Nos anos 90, começaram a competir de novo, e aí, nos anos 90, fizeram um novo desbaste, e aí você começa a ver anéis de crescimento muito grandes de novo. Isso é o que se chama manejo florestal, né? Mas a história da floresta está contada nos anéis de crescimento. Vocês viram, olhando para a madeira, dá até para a gente saber que tipo de árvore que é, de onde que ela veio, mas ainda tem muita coisa legal para a gente ver lá no Instituto de Biociências. É no próximo bloco, até já! E o Hiperconectado está de volta. Hoje o nosso assunto aqui é madeira, que é um material fundamental, só que o seu consumo inadequado pode causar danos irreparáveis ao meio ambiente e à natureza. Por isso, cada vez mais a gente precisa entender e praticar o consumo sustentável. E aí eu aproveito essa deixa e a plateia para perguntar para vocês o que vocês entendem como consumo sustentável. Como é que vocês veem isso? Assim? O que seria fazer um consumo sustentável? Bruna, você está com a mão aqui? Manda uma resposta pra gente. Acredito que tem que fazer algo super planejado, né? Quando você está falando de floresta, você está falando de algo que demora muito a crescer, que envolve toda uma biodiversidade, você tem que pensar desde o início, né? Se eu plantar uma árvore agora, quanto tempo ela vai demorar para crescer, qual o impacto que isso traz? Então, hoje tudo é feito muito no imediatismo, né? A gente precisa disso para agora, a gente consome agora, meus filhos e netos que pensem nisso depois.
E acho que é por isso que a gente está indo ladeira abaixo em algumas questões aí em relação à natureza e tudo mais. Então, pensar a longo prazo e realmente planejar essa questão de reflorestamento de uma forma sustentável, eu acho que seria o ideal, mas talvez seja até um pouco utópico, assim, pensando na prática, em tudo que a gente vive hoje. Parece combinado com a plateia aqui, mas juro para vocês que não é. Essas respostas ressoam muito com o que a gente vai ver por aqui hoje. O professor Gregório Secantini, do Instituto de Biociências da USP, ainda tem muita coisa legal para mostrar. Vamos dar uma olhada. Esse aqui é um exemplo de uma prática sustentável. É um poste de eucalipto, é um mourão de eucalipto, que deve ter no máximo aí 3 anos de idade. Isso a planta que foi cortada? A planta que foi plantada. É um eucalipto de reflorestamento, foi plantado e depois a madeira foi tratada quimicamente para não degradar. Está mais ou menos há 15 anos eu fiz essa armação. Essa é uma alternativa sustentável para a gente usar madeiras que não são naturalmente duráveis a resistirem ao apodrecimento, resistirem ao contato com o solo, resistirem aos cupins, às brocas, quer dizer, os organismos que comem madeira. E isso vai usar muito menos recurso do que se eu tivesse feito essa mesma estrutura com concreto que usa carvão de eucalipto para ser produzido, né? Um poste de concreto tem durabilidade por volta de 20 anos, com 20 anos ele está se degradando, e uma madeira tratada, bem tratada, também dura por volta de 20 anos. Veja, não estou propondo cortar floresta, estou propondo plantar floresta em área que o solo está pior. Qualquer silvicultura é melhor que qualquer pasto abandonado em termos do meio ambiente. Além do mais, você está estocando carbono aqui, né? Você está captando carbono da atmosfera e está estocando na forma de madeira. E se eu for comprar alguma coisa de madeira, se eu for buscar material, vou reformar, estou comprando móveis, tem algum tipo de madeira que eu posso dar preferência que vai ser mais sustentável, é um uso mais nobre dela? Sempre buscar madeiras que sejam de reflorestamento ou que sejam de florestas certificadas como tendo manejo sustentável. Mesmo eu sabendo que o manejo no Brasil não é excelente, o manejo do Brasil significa que você sabe a procedência daquela árvore, que aquilo não é uma árvore cortada ilegalmente e que o transporte é legal, que essa madeira pagou impostos. E que tipos de madeiras que a gente usa aqui no Brasil sem saber que está usando, por exemplo, e sem ter uma noção dessa? Eu vou fazer o meu batente de porta, estou comprando uma madeira boa e eu não faço ideia que aquela madeira levou 90 anos para ser feita, por exemplo. Praticamente tudo, né? Então as pessoas compram lá o seu batente de jatobá, ou batente de peroba do norte, ou de peroba rosa, né? Está sempre usando madeira nativa, né? Ainda não temos alternativas de reflorestamento para a maior parte das finalidades. Infelizmente não temos. Estão vendo? No fim, a gente tem que levar justamente isso em conta, a procedência do material, o como ele é tratado para ser durável, para poder fazer um bom uso disso. Vocês aqui na plateia, vocês já se perguntaram isso sobre alguma madeira que vocês usam para alguma coisa, numa reforma ou num móvel? De onde veio essa madeira, ou quanto tempo ela levou para crescer, ou se ela vai ser durável e vai ter um bom uso? Laura? Tem a questão, um senso comum, né, de que móveis de madeira maciça são melhores, né? São aqueles móveis mais duráveis se de fato vem de uma madeira de reflorestamento, que seria uma solução sustentável. Assim, pela descrição dele, pelo menos até pouco tempo atrás aqui no Brasil, madeira de lei, madeira maciça, aquela madeira boa, dificilmente vem de um manejo sustentável, pensado para isso, né? Principalmente da época pré-leis para isso, né? E uma coisa que eu passei a me perguntar isso depois, quanto tempo eu vou dar de uso para esse móvel também, né? Eu preciso desse móvel por 35, 50, 60 anos, vou passar ele para o meu filho para precisar de uma madeira de lei dessa, né? Que não veio de um reflorestamento, ou de repente um móvel com uma madeira que vai durar menos também vai ter um uso menor de qualquer forma, né? É bastante coisa para a gente levar em conta, né? Pois é, falando com o Gregório, o que me surpreendeu muito também é como a gente pode ter uma noção até contraintuitiva de quem são os maiores consumidores de madeira ilegal que é extraída aqui no Brasil. Vale ver o que o Gregório tem para explicar sobre isso.
Na minha cabeça eu tenho aquela imagem de que o desmatamento é porque a gente está exportando essa madeira, ela está indo para fora do Brasil, porque os gringos querem o nosso recurso. Agora aqui, o recurso que eu estou usando para fazer uma coisa como batente de porta é feito com mata nativa brasileira. A maior parte do desflorestamento, por exemplo, da Amazônia e praticamente tudo que ainda se corta na Mata Atlântica é para consumo local. E, tristemente, o estado de São Paulo é o maior consumidor. Então, lógico que existe o interesse estrangeiro, sim, existem as madeireiras estrangeiras, sim, existe uma demanda internacional por madeiras tropicais enorme, mas o Brasil é o grande consumidor das madeiras brasileiras de florestas nativas. Eu visitei um templo no Japão que tem 1.300 anos e há 1.300 anos eles falaram, nós vamos usar essa área toda de floresta para poder produzir a madeira que vai reconstruir o templo. Então, ao longo desses 1.300 anos, a cada 20 anos, eles cortam um segmento, refazem o templo com madeira nova, fresca, mas rotando. Olha, eu tenho um livro aqui de um cara que eu conheci, que eu não vou... Ishida ele chama. Ele é o responsável por todo o patrimônio de madeira do Japão. O Japão tem mais de 200 mil patrimônios nacionais de madeira. Você pode imaginar, patrimônios tombados. E o que esse Dr. Ishida fez? Ele mapeou, por exemplo, um templo como esse que você visitou, eles mapearam inteiro, peça por peça, para ver que madeira era cada peça e onde haveria no país uma floresta nacional que pudesse ter a madeira para substituir. Então ele tem um banco de dados espetacular. Então tem lá um lugar que tem um cipreste que tinha 400 anos quando foi cortado. Quando eles tiverem que substituir, eles querem pôr um igual, da mesma espécie, com 400 anos. Então eles já têm um pedaço de floresta reservado em algum lugar do Japão. Que vai ter que durar esse tempo. Que daqui a algum tempo vai ter madeira daquele tamanho que não pode cortar antes, para dar tempo dela chegar naquela idade. E isso já está casado. Eles compraram também territórios na Tailândia, na Malásia, porque alguns desses templos são de teca. A maioria desses templos que duraram mais, as partes externas que tomam chuva, foram feitas de teca. E teca é uma madeira tropical. Já tinha um comércio com a Tailândia, Malásia, Filipinas. E eles já estão comprando floresta e mantendo em pé para daqui 200 anos substituir uma peça. E aí se eu pego uma madeira nobre como uma peroba, quanto tempo que ela leva para fazer uma tabuinha que eu vou usar para alguma coisa? Numa floresta normal, isso aqui, por exemplo, é uma peroba rosa, né? Essa peroba rosa, ela é a mesma espécie desse taco que está aqui, né? Que foi tirado aí há uns 60 anos. Para formar uma peça como esse taco, dependendo do período, ela pode ter levado 20, 30, até 50 anos para formar esse tantinho de madeira. Quer dizer, se eu fosse fazer um manejo responsável dos meus tacos de peroba, eu teria que já ter uma área de floresta considerável ali, que vai ter que durar 100 anos para poder ter. Exatamente. Porque a ideia do manejo é a seguinte, você contabiliza quantas árvores você tem em cada área, mede o diâmetro de todas, e você vai, num ano, tirar as árvores que estão maduras dessa área, aí no ano seguinte você vai para outra área, e assim por diante. E quando você for voltar a explorar aquela primeira área, as árvores que eram de um tamanho menor vão ter atingido o tamanho mínimo de corte. Aí o manejo é realmente sustentável. O que nós temos no Brasil não é sustentável. Impactante essa noção de sustentabilidade, né? E de repente a gente tem que ter uma visão de um século, 2, 400 anos lá na frente para saber gerenciar o uso de madeira. E aí aquele recurso que seria raro, difícil, passa a ser um recurso sustentável. O resultado disso no Japão é que eles estão reflorestando o país. É um país extremamente denso, com muita gente, mas que volta a ter floresta. E continuando no assunto, você conhece as bibliotecas, mas você por acaso já ouviu falar sobre uma xiloteca? Pois você vai descobrir no próximo bloco e eu também vou te mostrar na prática o trabalho dos pesquisadores. Não sai daí! De volta com o Hiperconectado, a gente já falou por aqui que é possível descobrir a origem de qualquer madeira analisando a anatomia dela.
E todo mundo aqui na plateia já me prometeu que nunca mais vai comprar madeira sem saber da procedência. Não foi o que a gente estava conversando aqui, né? Super espontâneo. Agora a gente vai ver na prática como é o trabalho dos pesquisadores do Instituto de Biociências da USP. E se eu peguei um objeto de uma madeira que não é fácil de identificar de primeira, que não bate, ou não é uma coisa tão óbvia, como é que a gente pode ir mais fundo nisso e descobrir o que é? Bom, a primeira coisa é o bom e velho método, que é a literatura, né? Então a gente tem toda uma iconografia de madeiras, né? Então, por exemplo, esse aqui é um livro muito importante de madeiras da Amazônia, em que me mostra as imagens, né? Me mostra as imagens anatômicas e tem também as descrições, por exemplo, de todas as madeiras de uma boa parte da Amazônia. Então, esse é um exemplo. A gente vai recorrer à literatura. Por exemplo, a gente vai ter livros de madeiras da Mata Atlântica. Então, ele tem as imagens, tem as características, isso vai nos ajudar. Para a gente ter certeza, a gente tem que consultar as coleções biológicas. Então, para isso, a gente tem duas coleções. Uma é a chamada xiloteca. Xiloteca é uma coleção de madeiras. E associado à xiloteca tem o herbário. Quer dizer, na verdade, a xiloteca é parte do herbário, é uma subcoleção do herbário. Esta parte é a parte da xiloteca de madeira serrada para identificação. Então veja só, Átila, nós vamos ter as meliáceas aqui. Então aqui, por exemplo, nós vamos ter várias amostras de cedro, que é o que eu acho que são essas, né? Então a gente tem as amostras com fichas aqui. E muitas dessas amostras nós vamos ter o equivalente delas, né? Por exemplo, aqui é uma baqueta que foi coletada com o trado. Então, para uma delas, a gente vai ter a essicata dentro do herbário. Então, quando tem alguma madeira que a gente não consegue identificar, a gente vai recorrer à coleção. Por exemplo, essas aqui vieram do Peru, são amostras que foram doadas pela Holanda, né? E nós temos aí madeiras de todo mundo. É uma xiloteca pequena, é uma xiloteca ainda de 9.000 amostras, né? A xiloteca do EPT tem 17.000, né? Mas estamos indo bem. Então, Átila, aqui nós temos o herbário, que é a coleção de referência de plantas para identificação, né? Então, essa madeira vai estar associada a uma madeira da xiloteca e aquela da xiloteca vai ter uma planta guardada aqui. Então, essas coleções biológicas são muito importantes para a gente poder validar e identificar os materiais. Sempre que a gente abre, a gente já fecha para evitar a infestação de bichos que chegam voando. E a gente consulta nessas bancadas aqui. Então, veja, ó, cada uma vai ser um indivíduo que foi coletado. Então, aqui a gente tem um cedro. Olha, foi identificado pelo professor Pirani. Olha só, logo a primeira foi coletada pela minha equipe. Uma das madeiras que está na xiloteca, para as quais a gente tem uma essicata que está preservada aqui. Então, é isso que valida a identificação na madeira que eu faço depois. As coleções biológicas são muito importantes, por exemplo, esses aspectos econômicos. As pessoas não sabem, mas sem as coleções, sem os museus, a gente não teria como trabalhar. As pessoas acham que é um depósito de planta seca. Não, é um museu vivo. Esse museu tem gente revisando esses materiais e pedindo emprestado o tempo todo, como uma biblioteca. Pois é, a gente foi dar uma volta ali na xiloteca, que é essa biblioteca de troncos, e na fitoteca, que é a biblioteca de plantas, com as plantinhas secas que a gente tem guardada na biologia. Eu sou parcial ao assunto, né? Vim, inclusive, do Instituto de Biociência que a gente está visitando ali, passei bastante naquele prédio, mas
Transpareceu para vocês a importância de ter esse tipo de patrimônio guardado para a gente poder saber de onde vêm as coisas, o que são, se de repente muda o clima, uma planta ou algo aqui, você tem que ir lá na referência, buscar, ver como é que ela era, tem que ter a planta com flor, a planta com folha, nessa estação, naquela. Das outras áreas que vocês todos veem aqui, vocês têm alguma coisa equivalente ou vocês conseguem reconhecer para que vale esse tipo de armazenamento e guardar as coisas? Murilo, o que você tem para me falar? Tudo bom, Átila? Tudo bom, pessoal de casa? Meu nome é Murilo, sou computeiro de formação e você tocou na palavrinha de ouro da computação, que é banco de dados, né? Sem acesso a esses dados, não existe ciência. É fundamental a gente ter onde pesquisar, onde ter comparar, principalmente na computação. Se você não tiver um lugar, um banco de dados, alguma coisa para você pesquisar, para poder fazer o seu modelo funcionar, não faz ciência, não tem como progredir. Então, ter acesso a esses dados é simplesmente fundamental. Pois é, gente, e pensando justamente no nosso futuro, na sustentabilidade, uma dica que a gente pode passar para vocês, que vem inclusive do próprio Gregório, é a dica de exigir, sempre que você puder, o selo FSC, que é esse selo aqui, que é de um Conselho de Manejo de Recursos internacional, tem mais de 70 países que adotam, que é um selo que certifica que aquela madeira vem de boa procedência, que a extração dela foi bem pensada, bem planejada, que ela é uma madeira de reflorestamento muitas vezes, e que esse é um recurso que a gente não tem como garantir que foi feito dessa forma, mas já é um bom passo na direção certa, inclusive para a gente saber o que está fazendo e como está consumindo, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante, eu com certeza aproveitei. A gente conseguiu uma plateia aqui super diversa, que tem tudo a ver com o assunto de hoje, completamente sem querer, que fizeram ótimas colocações. Gente, obrigado demais pela participação de vocês, adorei ouvir as colocações. A experiência de vocês foi fundamental pra gente aqui no programa. Senti falta de ver mais um gatinho aparecendo na tela, eu só vi o Bolinha aparecendo, mas o gatinho tá quietinho ali no canto dele. Adorei demais ter vocês por aqui, é um privilégio, de verdade, poder contar com a presença de vocês e com tudo que vocês falaram. A gente se vê numa próxima, obrigado mesmo. Obrigada, tchau, tchau, gente. E semana que vem a gente volta com mais um Hiperconectado. Até lá!